irmãos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria fazer hoje um comentário acerca de algumas curiosidades da igreja de Filipos, né, que Paulo pregou o evangelho. Então eu queria fazer alguns comentários acerca da igreja em Filipos e da cidade, um pouco da cidade de Filipos também. Em Filipenses capítulo 1, Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Aqui, meus irmãos, nós vemos que essa igreja ela já estava formada, ela já estava fundada. Paulo só estava mandando uma carta, né, para poder incentivar eles mesmo, porque Filipos, os filipenses, foi o povo, foi a igreja que mais contribuiu financeiramente para o ministério de Paulo. E aqui, essa igreja ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, que está registrada em Atos capítulo 16, né? E através dessa viagem nós vemos que ele conseguiu, né? Ele evangelizou com certeza Lídia, né? Vendedora de púrpura da cidade lá. E o que acontece? Quando ele faz isso, ele começa a pregar lá, há uma certa descontentamento com ele estar pregando. Ele e Silas, né, estão pregando aí. Todos nós conhecemos quando eles foram presos e torturados lá, e no caso, quando eles ficam presos, vem lá o anjo, faz tudo quase como se fosse um terremoto, né, e ninguém sai da prisão, e até o carcereiro quer se matar, mas o apóstolo Paulo fala: não faça isso, e ele acaba ganhando até esse carcereiro para Jesus também. Então nós vemos ali que era uma cidade, né, qual Paulo pregou, e isso tudo aconteceu, porque, né, muitas coisas Paulo pregou ali. Mas eu queria me ater, meus irmãos, numa questão histórica acerca de Filipos. Nós vemos no começo, principalmente está registrado aqui, no versículo 6, que Paulo, antes de ele ir, se nós olharmos no mapa, que Paulo, antes de chegar em Filipos, ele sai de Troade. Antes de ele chegar em Filipos, ele devia passar em Neápolis, né? Ninguém sabe, ninguém ainda consegue entender por que ele não prega o evangelho em Neápolis e depois ele vai para Filipos, né? Mas certo é que ele foi, Deus abençoou poderosamente. Mas Filipos, meus irmãos, foi a primeira cidade da Europa a qual Paulo prega o evangelho. Quando ele teve aquela visão, né, que fala: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então ele começa a pregar a mensagem do Senhor ali. E nós vemos tudo aqui, o relato de Atos 16, o que aconteceu. E também essa cidade, meus irmãos, era muito importante, ela era uma cidade estratégica. Por que ela chamava Filipos? Porque Filipe, né, ele que fundou essa cidade. E Filipe aqui, na parte histórica aqui, ele era pai de Alexandre o Grande, né? Ele é pai de Alexandre o Grande. Ele, quando estava conquistando, Alexandre conquistou muitas cidades, mas seu pai também conquistou. Então conquistou e colocou o nome de Filipe, né? Ou seja, ficou como Filipos. Então, o que acontece? Quando ele vai e toma posse dessa cidade, coloca o seu nome, e o que nós vemos depois, algumas batalhas, né, se travam naquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade estratégica. Havia uma estrada ali que ela cortava e tinha fácil acesso para outros lugares, tanto para ir quanto para voltar. E ela também tinha, meus irmãos, uma mina de ouro, né? Alguns dizem que tinha minerador ali, tinha ouro lá naquela cidade, e eles cultivavam isso. Então era uma cidade rica, porém não era uma cidade ao qual existiam muitos judeus, já que era uma colônia romana, né? Até mesmo os romanos com os romanos acabam até brigando, porque era uma república, depois, né, virou até um lugar ali onde os romanos tinham mais direitos, porque era uma república. E depois nós vemos que eles tiveram uma certa divergência, os romanos, com eles mesmos, e até depois nós vemos Marco Antônio sendo vencido, e aí fica só no caso Roma mesmo, só com uma colônia romana, não como república, como colônia. Então ali nós vemos que até as pessoas que depois que virou colônia, elas tinham os mesmos direitos que os romanos. Então era uma cidade muito importante, uma cidade estratégica, e é bom nós lembrarmos que foi a primeira cidade da Europa, foi praticamente a porta de entrada para que o evangelho pudesse
chegar na Europa. E através, nós fôssemos relatar, houve várias batalhas, né? Porque todos queriam tomar posse dessa cidade, porque era uma cidade estratégica. E Filipos, Paulo vai para a Polônia. Mas nós vemos aqui que Filipos está bem aqui, bem num lugar aqui, onde nós vemos que era praticamente um porto, né? Que Neápolis era um porto, então estava perto. Então nós vemos o quê? Que Paulo, ninguém sabe por que ele não prega o evangelho em Neápolis, ele passa, vai direto para Filipos, né? Acontece várias coisas como nós falamos, e nós vemos que era uma cidade importante, onde muitos tinham muitos interesses nessa cidade. E o evangelho é pregado lá, e nós vemos depois que a bênção, no caso, a mensagem foi tão importante, que depois muitos até vieram, né? Ficou uma cidade bem forte acerca, né? Acerca do evangelho, porque eles colaboraram muito com a parte financeira para Paulo. Eu queria ler um trecho aqui no meu manual bíblico. Essa cidade ficava na Macedônia, parte norte do que conhecemos por Grécia, ou seja, ficava na parte norte da Grécia, né? Cidade estratégica. Na grande estrada do norte, como nós falamos, entre o Oriente e o Ocidente. Ela era notável por suas minas de ouro. Foi nas planícies de Filipos, 42 a.C., que se feriu a batalha na qual, com a derrota de Bruto e Cássio, a República Romana caiu e nasceu o Império Romano, como nós estamos falando, né? O Império, e depois eles faziam várias colônias, né? E Augusto, em apreciação pelo fato, fez dela uma colônia romana, como nós falamos. Então era uma cidade muito importante. Paulo pregou o evangelho lá, uma cidade que colaborou muito com o ministério de Paulo, mas a parte histórica, meus irmãos, diz que houve diversas batalhas, como nós estávamos falando, porque era um ponto estratégico entre a entrada da Europa, e nós vemos aqui na Ásia Menor, entrada da Europa por Filipos e pela Ásia Menor descendo mais aqui, se a gente for olhar no mapa. Então nós vemos que era uma cidade ao qual Paulo tinha, vamos dizer assim, não vou dizer que Paulo tinha um interesse, mas se Paulo teve uma visão e Deus mandando ele ir até essa cidade, alguma coisa Deus tinha, como nós vemos, tinha mesmo, né? Uma cidade importante, uma cidade ao qual contribuiu muito para o ministério de Paulo, porque às vezes a gente olha assim as cidades, assim, olha as cartas e não vê mais ou menos qual que é a estratégia que se traça, ou qual foram as batalhas travadas, a parte histórica, né? Para nós entendermos melhor o que simbolizava essa cidade naqueles dias. Então nós vemos hoje que Filipos era uma cidade onde havia muitos interesses por essa cidade, e por isso foi travada muitas batalhas. Havia, né, eu estou só repetindo para recapitular, havia uma estrada, o Oriente com o Ocidente ali, que cortava, e era uma cidade a qual Deus mandou Paulo passar a Macedônia, e foi a primeira cidade, que foi a primeira cidade da Europa que foi pregada o Evangelho. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não assinou nosso canal, você está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.